as relações também indígenas, porém, dando uma amplitude curricular para as outras áreas do conhecimento. Mas o que trata esse texto, né, vem trazendo toda uma trajetória. Existe no MEC um livro das relações étnico-raciais, e esse livro ele aborda como trabalhar, né, propostas de como trabalhar essas duas, vamos dizer assim, essas duas frentes, essas duas normativas nos currículos escolares. Sabemos que, mesmo vindo com essa força, aí é meu olhar enquanto professora, sabemos que, ainda assim, essas relações étnico-raciais dentro do âmbito escolar ainda está muito ligada às datas comemorativas, né? No caso, o 13 de maio e 20 de novembro, a consciência negra. Ainda está muito preso às datas comemorativas e pouco se trabalha essa consciência. Ou seja, em termos de produção, essa consciência negra ela é muito mais debatida, ela é muito mais discursada, ela é muito mais redimensionada no ensino superior e, quiçá, no ensino médio. Depois, né, eu queria abrir para o debate dentro dessa reflexão. Ainda está muito presa às datas comemorativas, ou seja, ainda dentro do espaço escolar, mesmo com esse avanço, e a gente percebe esse avanço dessa discussão, de trazer à tona todo esse currículo, não tão quanto transformado, mas com atalhos para se trabalhar com os projetos interdisciplinares as relações étnico-raciais, sem dúvida nenhuma, a gente vê isso muito forte nos governos de Lula e de Dilma Rousseff. Né? Inclusive, existem produções, né? Cresceram muitas produções entre 2005 até 2013, que foi uma década de lei, dentro do ensino superior, ocorreram muitas produções, monografias, TCCs, dissertações de mestrado e de doutoramento com relação à Lei 10.639. E qual é a contribuição? Né? O texto ele faz toda uma trajetória, e especialmente dentro do campo das ciências humanas, de como trabalhar, de qual o aporte, mas também traz essa crítica, que ainda assim, com toda a questão dos projetos interdisciplinares, ainda essa questão está muito dentro do viés do comemorativo, das datas que englobam, vamos dizer assim, com uma certa reserva, com uma certa restrição, mas, dentro do campo educacional, nos remonta ainda dentro das datas comemorativas. Mais adiante, o texto também, o trabalho também fala que houve um avanço com a implementação dessas leis. Se pensar, mesmo perpassando pelas datas comemorativas, mas trazer dentro das escolas as questões de racismo estrutural, se pensar também essa questão do convívio e dentro das percepções, das interfaces, da cultura negra, né, do povo preto, trazer para dentro das escolas reflexões que nos levem a transformar esse pensamento, esse currículo,
estão ainda presos nas datas comemorativas e estão ainda presos na questão que nos remete à escravidão. Né? Então, o texto ele tem esse documento e que nós sabemos, né, uma outra reflexão para uma discussão mais à frente, que nós sabemos que foi que houve um desmonte dessa lei com esse último governo que está aí, esse último desgoverno. Houve um desmonte, como se houvesse tido um apagamento dos projetos, das questões curriculares. Né? E, pensando nisso, é importante assim, até salientar, né, essa trajetória, né, essa voz que surge em 2003 com essa normatização das relações étnico-raciais, como trabalhar, como se pensar dentro da escola, mesmo ainda sendo algo recente, mas ainda assim, mesmo nascendo, sendo vista para a educação, ainda assim traz toda essa questão da reparação, vamos dizer assim, ainda dentro de um viés ainda muito complexo. Por quê? Ainda na educação, há sim os projetos, né, dentro do currículo, dentro do calendário escolar, a Semana da Consciência Negra, os trabalhos, mas ainda assim remetendo-se à escravidão. Né? É isso que eu percebo, e mesmo com o texto apontando o avanço da nova proposta curricular para a educação básica, esse documento, né, esse livro, a capinha dele é até vermelha, as letras são pretas, mesmo esse livro desdobrando a lei, tendo uma questão desde a educação infantil até o ensino médio, e como você trabalhar essa diversidade perpassando pela cultura, ainda está muito no âmbito da pluralidade cultural do que, na realidade, né, outros aspectos. Então, é um documento importante, mas é um documento que nesse último governo, foi totalmente apagado do calendário escolar, do currículo escolar. Né? Eu tenho mais de 40 anos de chão de escola, e dentro desses 40 anos, 2 anos e meio foram dedicados aqui, em Minas Gerais, e confesso que eu fiquei estarrecida com essa questão ainda das relações étnico-raciais serem trabalhadas de uma forma um tanto quanto assistencialista, capacitista e beneficente, dentro das datas comemorativas. Então, a questão da educação do negro, né, acredito que outros textos também pode-se falar, né, dentro da população negra, o índice de analfabetismo ele é expressivo, significativo e gritante no início do século XX. Né? As iniciativas de educação para os negros parte da elite, a elite que educa essas crianças negras. Né? Houve um decreto na historiografia da educação de 1878, 6 de setembro de 1878, quando elimina a proibição do escravo frequentar as escolas públicas. Até essa data, até 5 de setembro de 1878, o escravo, né, o liberto, o alforriado, era proibido de frequentar as escolas públicas, né, das primeiras letras.
era assim que se falava, né? O que hoje corresponde ao ensino fundamental. Os escravos só podiam frequentar as escolas noturnas. Olha aí a ponte de hoje da educação de jovens para adultos. Então, você vê aqui no Rio de Janeiro, né? No caso, eu estou em Minas, mas o que nós vemos no Rio de Janeiro nos anos 70, nos anos de ditadura militar? A população negra, as empregadas domésticas, os pedreiros, principalmente, né? A mulher, ela vai estudar à noite, né? Eu tenho exemplos assim de familiares meus, de tias minhas que estudavam supletivo e só tinha vaga, né? O supletivo era característico da noite. E os alunos, os estudantes pretos eram bastante significativos. Eu me lembro que a minha tia, né, mesmo sendo parda, ela tinha muitas amigas, né, e pouquíssimos amigos, muito mais amigas pretas. E tinha uma questão também da caridade, porque as igrejas aonde eram associados os colégios católicos abarcavam essas turmas de supletivo que, na sua contingência, eram empregadas domésticas dos patrões que frequentavam, que participavam do dízimo, de toda a liturgia da Igreja Católica, que frequentavam essa igreja e que incentivavam essas empregadas a estudarem à noite, né? A questão da caridade, né? A questão, e você vê isso muito presente nos dias de hoje, de patrões que pagam faculdades, o ensino superior privado para essas empregadas cujos os filhos delas foram criados junto com os filhos dos patrões. Isso também é um dado assim interessante. E esse papel da educação, né, dentro do século XIX, perpassa também pelas irmandades negras, né, como eu falei, da Igreja Católica, e um exemplo bem visível da Igreja Católica é o Colégio Santo Inácio, na rua São Clemente, em Botafogo. Né? Ele, nos anos 70, o supletivo tinham turmas imensas de 40, 45 alunos, todos empregadas domésticas, alguns pedreiros, né? Porteiro não poderia estudar porque tinha que ficar à noite, no turno da noite, e na maioria eram pessoas, estudantes pretos que frequentavam e que eram muito gratos aos seus patrões, que conseguiam bolsas de 100% para que pudessem estudar, né? As empregadas domésticas, em especial aquelas de forno e fogão. Em Minas Gerais, né, eu puxo uma ponte porque eu estou aqui, ainda vejo isso, essa educação ainda traz uma assistência social beneficente, né? Então, é a bolsa, e isso é evidenciado bastante aqui, é a bolsa para o estudante preto, os projetos da Secretaria de Estado também nesse sentido, e, enfim, e a Frente Negra também, os blocos afros, preocupados também com a educação. Era essa a minha contribuição. E aí, passando aí a palavra para a Dani, eu acho que eu extrapolei meus 5 minutinhos, desculpem, mas hoje a gente vê esse desmonte com esse último desgoverno dessas leis tão representativas, que avançaram, mesmo dentro da esfera comemorativa, mas que avançaram para se pensar um currículo transformador, redimensionado, antirracista, vamos dizer assim. Obrigada. Eu vou passar a palavra
para o Marcos, para ver se ele consegue fazer esse contexto histórico, né, antes da Lei 10.639. Verdade. Aí eu fico para o final, só para o debate. Bom, tudo bem. Eu fiz anotações de todos os textos, mas dentro do que a Ivanete falou, eu acho que era mais prudente destacar, não sei se foi isso que ela se referiu, o que seria o sexto texto, que, na verdade, ele está como leitura complementar, são as orientações e ações para a educação das relações étnico-raciais, um documento de uma secretaria do Ministério da Educação, que ele primeiro faz um apanhado desse histórico, e aí eu vou pegar aqui dentro das anotações que eu fiz, e depois ele vai detalhando em cada área de educação, né? Começa a educação infantil, depois o ensino fundamental, o ensino médio, depois vai para a graduação e ainda faz uma coisa específica, uma parte específica para o corpo docente e também uma forma de uma educação quilombola, que seria fora da escola. É um documento bem extenso e ele tenta detalhar. Eu não sei, eu fiquei até pensando assim, se você já engessar essa forma de educação seguindo um manual, se o quanto aquilo ali realmente, na prática, seria efetivo. Mas, de qualquer maneira, para quem não tem uma linha já de entendimento para trabalhar sobre o tema, eu acho que ele é muito válido em relação a quem está partindo do zero, né? De entrar numa escola, ou alguém, por exemplo, que era um professor do ensino médio e vai ter que ministrar aula numa graduação ou até no ensino fundamental, de alguma forma, ele parte de várias orientações. E antes ele... Oi? Só um adentro no que você está falando, perfeitas considerações, mas eu acredito que eu mencionei, a esfera, né, dessa questão das relações étnico-raciais, ela é muito mais... Ela é muito mais tratada com liberdade no ensino superior, ainda falei, quiçá no ensino médio, porque as escolas elas já têm o seu currículo, o seu planejamento fechado. E por isso que veio essa lei, né, vamos dizer assim, de cima para baixo, né, do MEC, né, do MEC abraçar isso para ramificar, né, espalhar para as escolas. Mas, ainda assim, nós, docentes, mesmo com esse entendimento, com essa discussão que a gente discute muito na academia, isso é muito ainda escrito nas escolas de base. Perpassa muito a prática pelas datas comemorativas. Todo mundo te olha torto. E o currículo, a gente tinha que brigar muito para estar mencionando essa lei dentro do currículo. É só um adentro, né? Porque a gente pensa que nós, docentes, vamos para a escola e que vamos ter toda a liberdade e de colocar para os nossos estudantes aquilo tudo que a gente absorveu na graduação. É uma coisa assim utópica. Você, quer dizer, dentro da tua sala você é autoridade, né? Você que manda e desmanda. Fechou a porta, é com a IVE, mas tem a orientação educacional, a orientação pedagógica, tem a gestão, tem a secretária de educação. Eu sempre fui muito rebelde, eu sempre fui chamada muitas vezes na Secretaria de Educação para explicar por que eu falei isso em sala de aula. Infelizmente, acontece isso ainda. A Daniele quer falar alguma coisa? Se o Marcos não tiver mais alguma coisa, que o Marcos até falou. Sim, eu que fiz eu posso falar um pouquinho quando for a hora do debate. Aí o Marcos é que sabe. Não, pode falar. Para mim, sem problema. Então, eu vou para o debate, a gente vai poder falar mais um pouquinho, todo mundo. Nós fizemos uma apresentação para poder fechar o debate. A gente não dá licença, Santinho. É que o Marco estava falando
Aí a Ive falou, não sei É se o um Marco aviso. terminou. O Marco, é melhor Eu passar a não sei fala se o para o Marco Marco. terminou. Vamos deixar o Marco Não, terminar. Ele vai É, falar e vai concluir. Aí depois, Daniele, vamos fazer o seguinte: você já pode vir na sequência e depois a gente abre para o debate. Tá tá bom? legal. Tá. Vamos lá. não, só concluindo, então, esse documento, né, ele fala até, dentro do que você está falando, e eu acho que é a questão de agir com estratégias, né? Então, ele, logo no começo lá do documento, é o sexto texto, que ele está como leitura complementar, seguindo tem os quatro principais, aí depois tem o quinto e o sexto. Ele fala de agir com estratégia para garantir esse vínculo com o lastro histórico, né? Porque aí a gente falar do passado, é um passado que tais relatos não são tristes, eles são terríveis, né? E aí a gente tem que pegar isso como aprendizado, eu acho, para avançar, né? E sair desse ponto. Então, o documento ele usa o termo estratégia que me agrada muito, justamente por isso, para tentar. Você está falando dessa educação aí, né? Mas de que forma fazer essa educação, né? De que forma estratégica fazer isso para a gente poder avançar e sair desse estágio que a gente está, e é lógico que tem resistência. Então, ele dá um caminho, né, para essas várias vertentes de ensinamento. E antes ele até relata lá um histórico de como aconteceu, destaco, terceira conferência mundial contra o racismo em Durban, na África do Sul, teve reconhecimento dessa marginalização social, econômica, política de descendentes de africanos, né? Então, os eventos que acontecem deveriam ser abordados muitas vezes, como você está falando, que são fora dessas datas comemorativas, né? Então, levar exemplos, e aí lá tem até formas assim, que brincadeiras as professoras usarem na educação infantil. Ele é muito didático, aí eu não sei assim, se realmente na prática. Eu sou de família de vários professores, nunca lecionei, pretendo fazer isso, mas eu entendo isso que você colocou, de não ter total autonomia numa sala de aula. Mas a minha mãe, que foi professora há muitos anos, aposentou, começou a vida toda profissional dela, até aposentar, foi como professora, e ela contou diversos relatos que ela tinha um embate, que ela tinha impedimentos, e ela também, sempre com algumas estratégias, buscava, né, superar aquilo, e primas delas, que são minhas primas, eu considero tias pela diferença de idade, que todas tiveram determinado sucesso na sua empreitada de professora, mas se não fosse com estratégia, com tentativas de superar esses desafios, realmente fica difícil. Por quê? A gente ainda está num estado que saiu da escravidão, para mim, pouco tempo, e vive uma realidade ainda de a escravidão acabou, mas a opressão não acabou. Então, com a estratégia e organizar os meios de influenciar, de educar, que eu acho que a gente vai conseguir ter avanço. Eu considero dessa forma. Agora, todos os textos eles têm uma ligação entre eles, e essa relação étnico-racial, para mim, realmente, como você colocou do texto, todos eles dão uma abordagem sobre isso. É o fundamental, e é onde acho que a gente tem que pegar de cada um deles ali um supra-sumo ali de como atuar nessa estratégia da educação para superar esses desafios aí de discriminação e racismo que ainda acontecem, apesar da escravidão propriamente dita não existir. Tá certo? Aí eu passo a palavra para o professor, para o debate, quem acha. Acho que é a Dani, né? Isso, Dani. Boa noite, gente. Eu fiquei mais para o finalzinho, para a gente fechar já aí para o debate, para contextualizar mais. Aí o primeiro texto que nós lemos foi A Educação da Criança Escrava nos Quadros da Escravidão, baseado no escritor Joaquim de Macedo.
e ele faz alguns apontamentos importantes, que eu até elenquei aí. Um dos aspectos mais relevantes do debate é que ocorreu no Brasil está relacionado ao processo de abolição, né, do trabalho escravo, indivíduos oriundos do cativeiro durante o século XIX, e foi um tema que mobilizou a sociedade brasileira, né, e também com a questão da lei do ventre livre, que criou possibilidade para as crianças nascidas de mulheres escravas recebessem algum tipo de formação. Então, a preocupação era só uma formação básica institucional para poder ser preparado para o mundo do trabalho, geralmente um trabalho braçal. E aí aponta que Malheiros, que os indivíduos originários do cativeiro deveriam ser submetidos a um processo de formação diferente daquele que ocorria no interior da escravidão, e condizente com a situação de liberdade que passaria a usufruir. Por isso, defendia que o processo de emancipação deveria ser lento e gradual como uma condição para a preparação dos escravos e seus descendentes para se inserirem na sociedade, porque não eram considerados nem cidadãos, e a forma de se inserir na sociedade seria através de uma formação, ainda nem se falava propriamente dita na escola, uma formação própria para o trabalho, e um elemento imprescindível para moldar a conduta dos indivíduos oriundos do cativeiro, como se fossem transgressores, que tivessem que moldar aquela pessoa. A educação da criança escrava era mobilizada a partir de um modelo que tinha como espaço o mundo privado, como método de impregnação e como conteúdo privilegiado, uma formação que se desenvolvia a partir do trabalho. Este processo se dava de forma intensa, pois a sua eficácia era elemento indispensável para que esses indivíduos se tornassem produtivos e também fossem sujeitos capazes de delinear as perspectivas e as possibilidades de suas ações em um mundo hierarquizado. Aí, nesse texto, nós fizemos tempestade de ideias para poder favorecer o debate, a gente focar mais. E aí as palavras que mais apareceram foram crianças, nascidas livres, família, né? Mulheres, escravas, sociedade, educação, senhores, a lei do ventre livre, a abolição, a questão dos meninos e meninas, né? Que eram tratadas como marginais. Você quer abrir agora para o debate, aproveitar esse slide e você conduzir o debate? Isso, aí a gente pode dar uma Vamos lá. paradinha aí para começar o debate, no primeiro texto. Anne, volta lá no primeira porta. No primeiro. Isso. Uma reflexão está dando eco. Júlio, você quer falar? Não, pode continuar, pode continuar. Você está com a mão levantada. Só para... dentro, né, o escritor Joaquim Manuel de Macedo, né, ele coloca, né, que a educação ela surge para a população, para os alforriados, né, como uma camisa de força, vamos dizer assim. A educação ela vai moldar o indivíduo. Por quê? Porque qual era o estigma, né, desses pretos, mesmo dessas crianças que eram filhos dos capoeiristas, né, da gente da rua, do malandro, do capoeirista. Então, a educação ela surge como uma tábua de salvação para moldar essa criança escrava, né? No caso, esse adulto, para moldar os bons costumes, né? Para introduzir os bons costumes, a civilização. Né? A educação ela surge aí nesse momento como um ato civilizatório para essa população transgressora, desregrada, que vive na rua, que vive na malandragem, que já passou pela polícia, né? Porque por vadiagem o preto era preso. Então, tem essa questão também. Perfeito, Daniele, quando você busca, né, essa questão, esses trechos,
para poder referendar, né? Por isso que a elite, dentro de uma questão, não digo capacitista, mas dentro de uma questão assistencialista, não reparadora, para ser bem-vinda na sociedade, né? Imagine um sarau, né? Qual vai ser a conversa? Olha, a minha ama de leite, a filha dela está estudando, né? Porque você vê isso muito recente. Em 2010, eu tive relato de alunos, estudantes na graduação de História, uma aluna que dizia que o avô dela contava que, para ele estudar, ele conseguiu estudar de noite, mas ele tinha que levar... Ele sentava no chão porque não tinha cadeira e a carteira era o caixote que ele trazia. Ele trabalhava numa quitanda, descarregando, e à noite ele ia com o caixote. O caixote era a mesa. E ela relatando isso, que o avô dela dizia para... né? Eu acho que a valorização, né? Esse jargão que a gente ouve, né? Eu não posso te dar tudo, mas eu te dei educação. Vai estudar. Como o estudar, a educação, a escola fosse um bem maior, né? É uma reflexão. Por quê? Porque era tudo muito difícil, mesmo não tinha essa questão da escola para todos, não tinha essa questão da qualidade referente. Então, isso me marcou quando a Ágata ela fez esse depoimento, foi um trabalho que a gente fez dentro de ação docente, que ela relatou isso. O meu avô, para estudar, ele não tinha cadeira. Poderia ter uma cadeira sobrando. Se alguém faltou, algum branco faltou, ele não podia pegar a cadeira para sentar, ele sentava no chão, porque ele só pôde frequentar a escola assim, levando o caixote para servir de mesa. E eu acho legal essa discussão de hoje. Tá dando um eco aqui, peraí. Eu tô com dois. Essa discussão de hoje é a gente falar sobre essa questão, esse tema da educação, né? O que a Ive falou no começo, eu achei também interessante a gente pensar, refletir sobre como que a escola, às vezes, ela fica muito as atividades pedagógicas estão muito circunscritas aos dias, aos comemorativos, e parece que a gente não existe fora dessas datas, né? Então, você gosta da data e faz e tal, o trabalhinho de indígena ou de negro, 20 de novembro, e a gente, professor, também, porque a gente acaba reproduzindo isso, né? Porque, às vezes, você é convidado para falar no dia 20 de novembro, né? Aí lembra que tem o negro, que tem a negra, e vai falar e tal, não sei o quê, e a escola apaga, a mídia apaga, enfim, né? E aí é importante a gente lembrar da gente todos os dias. E claro, mas isso também não tira, eu acho que não tira, desculpa, o mérito do dia. Né? Eu também não sou daquele que vai falar assim, não, também não tem que falar no dia, não. Tem que lembrar no dia, mas também não só no dia, né? Tem que extrapolar isso, tem que ser uma coisa, tem que estar no cotidiano. Eu achei muito interessante a fala da Ive aí nesse sentido, né? E realmente é uma reflexão para a gente fazer. E sobre o slide que está aí em tela, eu achei muito interessante mesmo, esse Cloud, né? Pegar as palavras que a gente. E essas palavras aí, não sei se vocês, quando montaram, se essa era a ideia, né? Eu queria que a Daniele falasse aí também, o Marco. Porque pegou justamente todo o programa, né? Pegou todo o programa, não só de hoje, porque vocês, olhando, estava pensando muito nisso, quando estava terminando agora, ouvindo por último a Daniele falando, e estava pensando muito nisso, nessa trajetória que a gente pegou, não sei se vocês perceberam, se vocês sentiram assim, né? Mas a gente pega lá de África, essa criança, essa mulher lá de África, vem lá no primeiro encontro falando da chegada do tráfico negreiro, da venda dos escravizados no Rio de Janeiro, no Brasil, como é que vai para a fazenda, a saúde, a morte, e hoje a gente falando pós-abolição, né? Porque os textos de hoje são pós-abolição, porque fala da questão educacional do negro depois, e a gente, porra, é cruel, cara. É cruel, porque a gente percebe uma continuidade, né, dessas ações, dessa exclusão,
dessas crianças, elas continuam excluídas do processo educativo. verdade. Como a Ive falou, e agora não me foge aqui a ideia, a memória, mas tem, acho que é um livro chamado Negro na Educação, que tem na capa do livro tem uma palma de uma mão assim, A negra, mão. assim, É. né? Ele é muito bom, que tem vários artigos de vários professores e tal do Brasil aí que fizeram essa coletânea, e aí eles contam como é que eles narram e contam através da história como é que o negro foi impedido de estudar, ele não podia frequentar. E o que a Ivy falou é verdade. E é engraçado, Ivy, você falar isso, porque quando a gente lê os textos, a gente vê no pós-abolição, né? Então, até os anos 60, 70, 60, 70, não, até os anos 20, acho que isso ainda em voga, né? Muito Porque você está falando enraizado. você tá falando do seu avô ou do seu pai? Não entendi. Isso, não, esse depoimento foi de Ah, uma não tô, aluna desculpa. minha, né, dentro do currículo, né, da licenciatura de História, eu dava todas as ações docentes, e aí a gente fez, não foi porque mês de novembro, não. No primeiro semestre a gente fez, e ela trouxe esse Tá. documento, Foi a né, aluna que trouxe. o avô dela, nos anos 20, no século XX, ele para estudar numa escola pública à noite, né? Criança preta não era bem-vindo durante o turno. E se você puder perceber, na Baixada Fluminense isso é muito presente, de escolas, de aquele retrato da turma, sabe? Que a gente tirava o retrato com a professora da turma. Era muito mais presente criança preta na Baixada do que em Botafogo, por exemplo, numa escola pública com o retrato, né? Então, a educação, conforme a Dani falou nesse primeiro texto, ela surge como uma camisa de força. A educação é para apagar a imagem, porque o negro é o transgressor, é o capoeira, né? É o que puxa a briga, é o que está na rua, é o que está malandro, entendeu? Então, a educação ela surge aí não para ensinar para esse preto as primeiras letras, e até para marginalizar, porque se no século XX, dentro da população, dentro não da primeira infância, né, o analfabetismo era expressivo. Por quê? Porque o ir à escola era um ato de pena, de piedade, viu? A gente deu todas as chances, mas não adiantou. Então, a educação, ela traz essa marca para o povo preto. Então, a educação de jovens e adultos, nos anos 70, a nata toda, né? Não é o filhinho de papai rebelde que não quis estudar, agora de punição vai estudar à noite. Não, porque sempre teve exames de conclusão para a elite. Paga uma professora em casa e vai. E a empregada doméstica, o pedreiro, né, o que trabalha na quitanda, vai estudar à noite. A educação de jovens e adultos, nos anos 70, exclusivamente preta. O alunato, ele é o preto, que não teve condições, que não teve chance, que logo cedo foi começar a trabalhar e deixou a educação em segundo plano. Né? Não se tem isso. Isso é um dado triste, mas muito, muito, assim, a gente pensar nisso. Né? Por isso que eu acho a educação dentro da negritude, vamos dizer, a educação dentro da população preta, ela surge, em termos de pesquisa, com a Lei 10.000, em 2003. Se você fizer um mapeamento, mais dentro do país, mais de 100 TCCs foram em 10.639. Né? Pensar isso dentro dos cursos de licenciatura de pedagogia. Né? Em pensar nisso, né? Dentro dos cursos de licenciatura de pedagogia. Né? Então, essa formação inicial também é muito importante. Dani, Legal.
Aí já no segundo texto, Ingênuas Almas, Famílias Negras, Solidariedade e Liberdade, em Lages, em Santa Catarina, de 1871 a 1888, a autora Jasmine Maurer, ela aponta a questão, a importância, eu vou falar a importância da Igreja Católica, a questão dos padrinhos, né, que muitas crianças alforriadas, vamos dizer assim, né, beneficiadas da lei do ventre livre, né, e escravizadas, vamos dizer assim, o apadrinhamento era muito importante, a questão do batismo também, e essa questão que ela colocou assim, ingênuas almas, porque era uma alma que para ser pura precisava do batismo, e aponta também a importância da comunidade. Eu não me aprofundei historicamente, mas quem puder ajudar nesse debate desse texto aí, eu agradeço. Inclusive, né, na semana passada que a gente estava aqui, a gente falou sobre relação de compadrio. Eu não sei se vocês estão lembrados, né, que a gente discutiu sobre isso, que no princípio, quer dizer, que houve esse projeto, era essa realmente a ideia, assim, de caridade, de salvação das crianças, a Igreja Católica ofertando essa possibilidade de salvação, porque o batismo é o primeiro sacramento, se eu não me engano, né, pelo qual você acessa, o primeiro sacramento, pelo qual você acessa ao reino dos céus e tal, a salvação. Então, sem batismo você é um pagão, você não vai, né, vai para o inferno. Então, e isso está na questão da benesse do Senhor. Estou falando no tempo da escravidão, falando de questão histórica. Ele batiza porque ele é bom, porque por exemplo, né, as pessoas me perguntam muito qual é a diferença da colonização dos Estados Unidos, a diferença do resultado que teve a igreja nos Estados Unidos e no Brasil é essa, que nos Estados Unidos eles se fecharam e disseram, vocês não são nem dignos de ser batizados. E aí eles vão ter suas próprias comunidades e vão fazer e vão se apropriar da escritura de uma forma. No Brasil, não. No Brasil, isso é usado como estratégia. O catolicismo traz a religião afro para dentro, mas com uma estratégia, né, de catequizar, de trazer, mas sempre com essa questão de diminuir o negro sem alma, sem Deus, sem nada. Mas é uma benesse, porque como se fosse assim, olha, eu vou concedo a vocês, porque eu sou muito bom, a possibilidade de serem batizados e entrar no reino dos céus, porque isso não é nem para vocês. Então tá essa questão aí da benesse da igreja, mas que os escravizados souberam se ressignificar e se apropriar disso para construir as suas relações, né? Aí justamente casa com esse texto, né, sobre as ingênuas almas, né, da Igreja Católica, usando mostra como é que a Igreja Católica usou também, continuou, né, a usar, porque pega o tempo da escravidão, dessa questão aí do batismo, né, da importância do batismo. Tem um estudo rapidinho que eu quero falar aqui com vocês, para deixar a Dani falar, que é muito legal, quem trabalhar com quantificação, com trabalhos com livros de óbitos, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, tem um livro de óbitos, tem um livro de óbitos, livros de batismo que ficam nas paróquias. Então é interessante vocês que quiserem trabalhar com fonte histórica, visitar uma paróquia, por exemplo, Santo Antônio de Pádua tem um arquivo. Aqui no Rio de Janeiro, na Cúria Metropolitana no Rio de Janeiro. Não sei em Minas, onde mas deve ter um local, um acervo. Em Minas, aqui fica, por incrível que pareça, fica no de São Benedito. Da cidade, o cartório fica lá. Então São Benedito é o quê? São Benedito é o quê? Um cartório? Não, São Benedito é uma igreja, paróquia? É uma paróquia, e tem um prédio ao lado que ali é o arquivo de todos os livros das 8 igrejas católicas que aqui tem. Então, aqui em Nova Iguaçu também tem. Nova Iguaçu? A Mancúria? Nova Iguaçu tá. Eu esqueci teu nome. É um ótimo acervo. Um ótimo acervo. Esqueci até o nome de quem é. O Lacerda. Antônio Lacerda. É isso aí, o Lacerda. Fica onde? Fica em Nova Iguaçu, mas aonde? Assim, Moquetá, do lado do Sesc, próxima Dutra. Moquetá, né, Eliette? Oi? Bairro Moquetá. Moquetá, do lado mesmo do Sesc.
É do lado do Sesc, é bem próximo. Então, quando a gente fala de batismo, é muito interessante você ir lá direto nos livros para você observar as relações que eram feitas, né, que eram traçadas. Quem batiza quem? Isso é muito importante. A quem eu escolho para batizar? Porque o escravizado está pensando nisso, nessas relações. Quem batiza meu filho, ou seja, naquela visão africana de família estendida, né? Se eu faltar, quem é que vai cuidar do meu, né? Do meu filho, da minha filha? Então, a quem eu dou, a quem eu faço isso? É uma honra para quem batiza, mas também é uma honra para quem é batizado. E aí você começa a perceber que esses escravizados estão saindo de uma fazenda, indo para outra, não escolhem aquelas pessoas do mesmo local, escolhem outras pessoas, também têm os seus próprios interesses. Pode falar. Não, e essas relações, elas são muito perceptíveis, porque qual era o momento da festa? Era dia de domingo, que era o dia santo, que era o dia da missa. Aonde que os escravos de todas as fazendas ali daquela região se encontravam? Na missa. No domingo. Um local de sociabilidade, né? Era um local de sociabilidade. Eles não adentravam na igreja, né? Não tinha um microfone, escutavam, mas eles ficavam ali do lado de fora, uns lá com as suas carroças, para onde que transportavam, e ali trocavam as relações, né? Acho que eles deveriam adorar a missa comprida, né? Aquela missa longa, para botar a fofoca. A conversa em dia. Manda a conversa em dia. Então, o ir à missa, né? O domingo santo, dia santo, também era um dia de negociação, porque quem estava na chibatada, quem estava no castigo, perdia o domingo, né? Então, o ir à missa era um momento de lazer, de rever, né? De saber como é que de ter notícia, de ter notícia. Minha filha foi vendida, mas eu vou saber através da fulano, como é que ela está, para onde que ela foi, entendeu? As relações eram trocadas ali. Então, a Igreja Católica, né, dentro até mesmo dessa educação, como eu coloquei, né, fazendo esse aporte, ela vai ter essa questão, não digo de reparação, não, mas como uma das portas da salvação. Então, o batismo era não para ser enquadrado no mundo dos brancos, era um presente para certificar que o Senhor é bom, que o dono, né, do escravo, né, que o dono era bom, né? Como a legal. Também, né? Enfim, tem toda uma relação aí, né? Dani? Legal. O terceiro texto, né, da nossa leitura, o título é Menores e Vagabundos, o discurso jurídico sobre a infância e educação na imprensa periódica, nos primórdios da República. As autoras Rogéria Rezende Zob e Betânia Laterza. Eu destaquei um trecho que eu achei importante para o debate. Contribuir para os estudos históricos relacionados à educação e à infância e partir da análise das representações constituídas sobre as crianças, estigmatizadas como menores, e as propostas de educação direcionadas a esse segmento infantil, interrogando acerca dos fundamentos jurídicos presentes em tais representações. Por exemplo, na cidade de Uberaba, no início do século XX, constitui a imprensa periódica como o núcleo documental da pesquisa. Aí ela já aponta o corpus, né, que elucidou a questão discursiva que forjava a vadiagem infantil. Então, não era só o adulto que era acusado de vadiagem, a criança também. E até hoje tem essa questão do menor, infrator. Até hoje a questão da imprensa reflete nos dias de hoje como degeneração moral e elegeram um modelo de educação explicitamente destinado à transformação do potencial delinquente em cidadão ordeiro e útil ao corpo social. Então, aponta a questão jurídica, né, através do tempo, e hoje a gente tem essa crítica, a gente vê isso, e a questão da imprensa. Quando é uma criança branca, chama de, é uma criança, um menino. Aí, quando é uma criança negra, é um menor, infrator. Então, essa questão, por isso que a gente trabalhar com as palavras do texto, essa
nuvem de palavras é importante, porque as palavras têm força, inclusive na cultura africana, nas culturas africanas, a palavra, então até hoje a palavra carrega um estigma. Professor, Fala, mano. sobre essa questão jurídica, na época até que é feito esse apanhado desse texto, havia uma influência da questão jurídica da doutrina italiana no Brasil, na década de 40, inclusive influenciou o Código Penal, que é dessa época ainda, e Lombroso, Beccaria, trouxeram um pouco para cá a vertente de estudar o crime pelo estereótipo, pelo biotipo físico do criminoso. Então, se tentava identificar o criminoso, e hoje, né, a questão é muito voltada pela intencionalidade, pela voluntariedade de se praticar um crime, mas na época tentava-se taxar uma divisão na sociedade de quem era criminoso e quem não era, pelas aparências, pelas características físicas. E isso se adequava certinho com a imagem do negro, né? Então, assim, se legislou baseado nessa teoria, nessa concepção de biotipo físico de quem era um criminoso. Então, se estudavam cérebros de quem praticava os crimes, né? E aí se chegava à conclusão de, já até para agir preventivamente ao crime, a quem você deveria inibir e abordar, né? O que acabou permanecendo até os dias de hoje. Ainda acontece. Então, eu acho que começando a querer se mudar, mas ainda acontece baseado nessa histórica, até porque o nosso Código Penal, com 1001 remendos, ainda é de 1940. Eu queria também fazer um comentário sobre o que você está falando sobre o Código Penal, que é o seguinte, né, que você falou que é de 1940, essa influência italiana aí também é muito interessante, e também pensar que nesse período que a gente está estudando, que a gente está falando, tem a chamada antropologia criminal, né? Que vai beber dessa questão aí, dessa questão do fenótipo. Então, a pessoa tem cara, né? A pessoa tem cara disso. Fulano, tem gente que fala, fulano tá cara da riqueza, que é um termo horrível para você dizer isso, porque no século XIX, a pessoa tinha cara de bandido. Fulano tem cara de bandido, né? Tem um jeito de bandido, tem um traço de bandido. Qual é o traço? É o traço do negro. Nariz largo, cabelo carapinha, lábios grossos, não é isso? E aí, gente, olha só, e como eu penso em história, eu penso no Jornal Nacional de ontem, para mim história é isso, quase todos os dias nós vemos ainda pessoas sendo presas através do reconhecimento em fotografia. E são negros e são presos errados, cara. O cara vai, olha lá um álbum de foto de não sei de quando e prende. Vira e mexe, tem um menor, até menor também, inclusive, tem pessoas pretas, jovens pretos, sendo presos, trancafiado, não tem acesso a bons advogados, fica lá dentro até provar que o cara não era o cara, e todo mundo sabe que não era o cara. Então esse é o primeiro ponto que para a gente ver, que eu estou falando aqui, a continuidade, gente, é por isso que a gente chama isso de um sistema, né? O racismo estrutural, porque, a gente não está falando do século XIX, nós estamos no século XXI, mas essas coisas ainda acontecem. E só mais uma questão também, que a cabeça fica fervilhando, é que na questão da própria informática, né, da evolução da informática e dos meios de comunicação, isso não acontece. Por quê? Tinha um movimento muito forte nos Estados Unidos, na Europa também, contra o reconhecimento facial. Um grupo de pessoas, né, no caso afro-americanos e tal, e negros espalhados pelo mundo inteiro, lutando contra o reconhecimento facial, porque foi visto ali uma questão racista. Por quê? Porque na hora que você coloca o rosto para você ser identificado pela questão dos algoritmos, né, e do fenótipo, as pessoas que são negras, elas não são reconhecidas ali. Porque o banco de dados é montado a partir de pessoas brancas. A cor não reconhece, os rostos não reconhecem. Então, aí você vê que o racismo, mesmo que a gente crie, como é que a sociedade vai evoluindo, que eu não gosto dessa palavra, né? Mas ela vai seguindo numa direção
de tecnologias, né, de informação, mas ao mesmo tempo de inovações. Mesmo assim, o racismo ele se perpetua, ele se mantém, a exclusão se mantém, mesmo assim, porque hoje a gente fala assim, a gente não está trabalhando mais com álbum de foto, né? As fotografias já estão atrasadas, mas o algoritmo ele consegue ainda reproduzir o mesmo sistema, porque, no fundo, quem alimenta o algoritmo são quem? São pessoas brancas, caucasianas. E aí é interessante como é que a gente pensa isso, né, cara? Então, como é que essas coisas estão intrincadas, estão no nosso dia a dia, como é que a gente respira isso ainda hoje? A gente ainda vê essas coisas acontecendo e a gente vê se perpetuando na história. E aí esse movimento lutando contra essa questão do reconhecimento, como acontece, se eu não me engano, eu não sei se é na China ou se é no Japão, onde a polícia ela tem acesso a esse tipo de banco de dados que é feito, colhido com o reconhecimento facial. E eles estavam lutando já na Europa, se precavendo justamente contra isso, porque eles vão identificar como possíveis infratores quem, no caso da Europa, os árabes. Né? Os árabes, os africanos, que são grande parte dos imigrantes lá. E não é à toa que a polícia de vez em quando para um. Então, isso é muito interessante, galera. A gente está discutindo isso aqui. Ainda bem que eu botei para gravar. Bom, não podia perder. É um documento, é um registro de hoje que a gente não podia perder. Só referendando também, né? Aí eu busco no chão da escola, eu enquanto professora, né? A questão do linguajar, da gíria, né? O funk, né? O estilo o funkeiro, né? Como é que ele trata o parceiro? Ô, menor! Eu tinha muito isso na escola. Ô, menor! Sai da fila, menor! Professora, o menor! Né? Esse menor, eu acho assim fantástico, né? Era o menor mesmo, né? Era criança. Professor, não sei o nome dele, não. Professora Ives, não sei o nome dele, não. É aquele menor lá da sala lá da sala 105. Então, você vê, né, que isso está, quer dizer, transcreve, transpassa, mas isso está muito impregnado lá atrás, né? Esse reconhecimento facial, né? A população preta sendo dizimada, né? Sendo presa injustamente, sendo morta injustamente. É algo assim fantástico, né? É algo assim fantástico. E parece assim, aquele que faz o bem ainda quer ser o bom porque fez o bem, né? Enfim, tem todo algo assim por trás, né? Esse nosso Código Penal ele é obsoleto, né? Já não cabe mais. E a gente tem um embate, a gente tem o embate, né? Aqui, em Poços, uma juíza branca foi afastada, ela está em sindicância, ela foi afastada, ela foi transferida para uma outra cidade, foi a minha crítica de hoje, eu falando, por ela ser, né? Houve denúncia por ela ser homofóbica, xenofóbica, até misógina também, por parte dos servidores do fórum aqui de Poços de Caldas, né? E por ela ter, né, racista, em especial os estagiários pretos que transitam pelo fórum. Olha só, a que ponto, em pleno século XXI, uma juíza, por ações fora da urbanidade, fora, né, da autoridade, usando de seu poder para discriminar, para, né, difamar pessoas no seu trabalho. A denúncia partiu dos servidores e dos estagiários daqui do Fórum de Poços de Caldas. E isso é ainda muito latente, né? Como o professor Júlio falou, diariamente parece que vão lá no século XIX e traz para cá, para o século
né? Diariamente, a gente... Não é que a gente não se apavora, não impacta, né? A gente é sério isso? Está acontecendo isso ainda? E acontece, nós sabemos disso. É verdade. E a Dani, tem mais alguma coisa? Como é que você está? Essa questão que já foi muito debatida, do texto da Relações Étnico-Raciais, Educação Infantil e Direitos Humanos. O que eu percebi nos debates que antecederam é que a criança negra não tem direito à infância. E como eu atualmente estou trabalhando com educação infantil, eu percebo muito isso. Às vezes tem um coleguinha, uma criança branca, que não quer pegar na mão do colega negro. Então, a gente tem essa questão do racismo, da onde vem? Se uma criança de 3 anos já está tendo esse comportamento, até de 2 anos. Então, eu fico me perguntando. Aí eu destaquei esse trecho do Martinho da Vila, né? Parece que é sobre o filho dele, né? O Preto Ferreira. Então, o que o Preto vai ser quando crescer? O que ele vai ser? Será que ele vai ser ator ou atleta? Depois de aprender a andar, vai ter muito que estudar? E o nosso preto menino? É quem vai saber fazer e escolher seu destino, sua via? Então, essa questão que o negro tem que provar duplamente quem ele desde criança. Então, isso a gente vê essas marcas na infância. Então, foram destacadas essas palavras, né? Eu já não vou ser repetitiva, porque a Ivy já falou bastante sobre a questão da LDR 639. Eu volto com essa colocação da Daniela, eu volto na questão da estratégia, porque eu acho que, na questão desses textos, antigamente, um racismo, ele era feito de forma declarada, até porque a pessoa que fizesse isso, ela estava com respaldo legal para fazer. Hoje ela não está, né? Uma pessoa que faça isso, ela sabe que ela estará cometendo um crime. E mesmo assim acontece isso por autoridade, como a Ivy estava comentando, pela também certeza da impunidade que essas autoridades muitas vezes têm na cabeça. Mas aí o que acontece? E aí, qual a preocupação? Que hoje isso acontece, mas com filigranas, ela não acontece de forma explícita, como era no passado, mas ainda acontece, só que acontece de forma disfarçada. Inclusive, eu estava tentando escrever um artigo sobre, desde que o professor botou a gente no curso, sobre racismo invisível, mas pelas atividades lá do mestrado eu não consegui fazer mais nada. Mas comecei lá e está lá parado, lá não sei nem em que ponto. Mas justamente porque eu acho que essas questões acontecem hoje, tirando o fato de algumas autoridades, ministros, juízes, alguma coisa assim, eles acontecem muito ainda, mas de forma disfarçada. De uma forma que, se você perguntar, ele vai falar, não sou racista. Mas quando você for olhar na prática, ele tem vários comportamentos racistas, né? E independente de quem esteja cometendo. Pode ser até de um faxineiro ou de uma alta autoridade. Ela não acontece mais de uma forma sai daqui, seu negro, vagabundo, como antigamente poderia acontecer, porque não teria consequência, né? Os crimes envolvendo isso aí são de 80 para cá, né? E um pouquinho antes da Constituição. Mas aí, já que a gente estava falando do apanhado jurídico, você vai ver que toda lei que muda um sistema, a lei de drogas, a Constituição, o Código Civil, ele tem lá no final um ato na Constituição, tá, né? Os atos das disposições constitucionais transitórias. A Constituição previa coisas de 5 anos após ela iam ser revisadas e tal. Então, como o racismo ele foi lá, a escravidão, 400 anos, então, o período que a gente tem, eu acho que a gente ainda está nessa transição de sistema, né? A gente ainda está num período de que vai ter que superar esses desafios desse racismo implícito, invisível, para depois a gente caminhar já de uma forma começando a ser isonômica. Então, é justamente a partir de debates como esse, eu acho que a gente está fazendo. Estamos no caminho, né, Marcos? É isso mesmo. Porque aí a gente vê o quanto a gente aprende aqui, o quanto a gente tem sede de transformar e o quanto a gente quer bradar, né, para que coisas assim não aconteçam, embora saibamos que elas estão aí a rodo, vamos dizer assim, na gíria, né?
Eu me lembro muito bem, eu estava na Secretaria de Educação de Belford Roxo, né? Me aposentei por lá na secretaria, e lá nós tínhamos um setor que eu fazia parte, né? De educação de jovens e adultos, de educação inclusiva e de questões raciais. E teve uma mãe lá que denunciou a escola no Ministério Público, e esse processo chegou lá na secretaria, porque o filho dela apanhou na rua de um colega de outra turma que chamou o filho dela de macaco, e ela foi no Ministério Público, né? Eu falei assim, gente, não é que as pessoas estejam acordando, as pessoas querem uma solução para onde? Porque ela não é que ela nem obedeceu à instância. A gente ficou sabendo disso porque o Ministério Público acionou a Secretaria de Educação. O que nós estávamos fazendo para reduzir esse tipo de atitude nas escolas, porque já era a terceira denúncia que eles estavam recebendo. Isso foi em 2013, 14, né? Que estava assim, bastante latente a década da 10.639. Né? Eu tive que ir lá no Ministério Público responder na audiência, a mãe foi chamada, poxa, por que a senhora não trouxe no âmbito da secretaria para a gente? Não, ela foi direto no Ministério Público. Né? Então, a gente vê e percebe, né, que no chão da escola ainda é muito conflitante tudo isso, e cabe nós a responsabilidade da docência de, não digo desmistificar, mas de construir outras pontes, construir de forma interdisciplinar essa inclusão. A nossa educação ainda ela é muito excludente. Com certeza. Eu tenho vários exemplos domésticos e acho que eu poderia citar as questões de Heraldo Pereira, a Maju, da Globo, a Glória Maria, todos relataram que eles, para conseguir, eles tiveram que superar desafios e não tiveram nem cotas, eu imagino, né? A Maju não sei, que é bem mais nova, mas eles simplesmente encararam os desafios e superaram eles. Para as gerações mais antigas, antes de 1970, eu tenho na família. E a muito custo, é um preço muito maior do que você tem que pagar em relação a quem não tem aquele desafio maior. Mas eu acho que, assim, enfim, a escravidão aconteceu, deixou mazelas até hoje, e cabe a gente mesmo trabalhar para tentar reduzir isso ao máximo, até o ponto de que eu não sei se vai realmente acabar e ter uma igualdade, que eu comentei na aula semana passada. Eu gostaria que todos fossem tratados como seres humanos, mas não são, né? Uns têm privilégios, outros não têm, uns são tratados de um jeito, outros não são, por questão não só de raça, como também de status social e financeiro também. E eu acho que é justamente enfrentando esses desafios que a gente consegue superá-los. Perfeito. A Lourdes quer falar. Está com a mão levantada. Lourdes? Não sei. Lourdes Silveira. Oi, boa noite. Boa noite. Olha só, eu discordo um pouco do Marcos, porque eu acho que há um movimento, né, não é só no Brasil, acho que está correndo no mundo inteiro do falso conservadorismo, que atrás desse falso conservadorismo vem o racismo. E a perseguição dos negros está sendo muito grande. Você vê noticiário todo dia de mortes de negros, né? Ontem mesmo passou na televisão, como o professor Júlio falou agora, o Jornal Nacional, a história de hoje. Passou do mercado ter pego duas pessoas roubando, uma pessoa roubando, né? Essa pessoa foi pega pelo segurança, apanhou do segurança, e ele confessou que ele tinha um parceiro que estava do lado de fora, que era um negro. E esse negro apanhou mais do que esse que estava dentro do mercado roubando.
tanto que ele teve a feição desfigurada. Então, mas e esses movimentos sociais que ocorrem no mundo mesmo, dos negros, nos Estados Unidos, na Europa, perseguição às minorias, estão muito mais acentuadas agora, depois desse movimento, do que no passado. Então, por isso que eu discordo um pouco do que você falou, Marcos. Não, entendi. Eu falo assim, comparando com o passado, dessa época dos textos para trás, a incidência de discriminação. Como? Não, tá dando. É porque alguém deve estar com o fone ligado junto. Pode falar, Marcos. Estão ouvindo? Então, eu estou falando assim, comparando ao período, até o primeiro texto coloca ali, que tinha uma resistência à abolição, e no período escravocrata mesmo, e ali um pouquinho final, no início do século XX, comparando a esse período em que um racismo ele era até legalizado, vamos dizer assim, que na verdade ele não era criminalizado, né? Ele não era passível de punição. Comparando a esse passado, hoje a gente encontra exemplos como esse que você está falando, sim, mas a gente vê a possibilidade de haver uma punição, a gente vê a possibilidade de haver um enfrentamento. E antigamente, o que eu quis dizer assim, que hoje está menos, não no sentido que não aconteça, é no sentido que, se fosse antigamente, a pessoa receberia até uma homenagem por ter feito isso. Enfim, eu acho que é nesse sentido que eu quis dizer. Não que hoje não aconteça e que a coisa está de forma tranquila, nada disso. Não sei se é nesse ponto que você fez a discordância, mas enfim. Bom, gente, está muito... De uma certa maneira, Marcos, as pessoas também recebem homenagem hoje. Se você vê, né, pessoas o caso, eu volto a falar do supermercado, que já aconteceu outros casos também de supermercado, de loja, que os negros foram perseguidos, foram torturados e nada aconteceu. O caso da mãe, lá em Pernambuco, né, a mulher do prefeito deixou a criança cair, uma criança negra, e até hoje ela não foi punida. Então, de uma certa maneira, não está sendo recebida uma homenagem. Eu posso falar só para depois, professor Júlio, o que eu penso, né? Ainda está muito virou modismo, vamos dizer assim, tá na mídia, né? No modismo, e veio corroborando com isso a matança que sempre houve dessa população preta, né? Então eu ainda vejo como que tem-se muito caminhar. Avançamos? Sim, pouco. Porque a gente vê dentro da Escola da Educação o desmonte da 10.639 e da 11.645. Houve um desmonte, houve um apagamento. Esse desgoverno apagou isso. E aí? Né? Agora temos que fazer todo um trabalho de cima para baixo né? Com relação a esse apagamento. Então, a mídia está aí, ela mostra isso mesmo, essa impunidade existe sim, o branco é tratado melhor do que o preto, o branco recebe mais medalha do que o preto, né? O preto está estigmatizado com o futebol, né? A gente vê, às vezes, quando eu paro, eu vejo agora, nesses jogos de Copa, né? Entendeu? Parece que é sorte ser jogador de futebol, né? Como a própria música do Martim da Vila. Pô, será que meu filho vai ser ator ou atleta? Então, ainda há muito do que redimensionar, há muito do que desconstruir em relação à questão identitária, em relação mesmo, né, da socialização, né, intercultural, em todos os aspectos
em relação às relações étnico-raciais, né? Em relação à não só a africanidade, mas o indígena também, os povos originários, nesse sentido, né? Porque o chão da escola está aí e precisa, né? Ainda é uma educação excludente. Esse novo ensino médio retrata isso, uma educação excludente. Enfim. Olha só, deixa eu falar com vocês, hein? Parabéns aí, hein? Estou gostando muito mesmo. Pena que está no horário, a gente tem que encerrar. E não sei se a Daniele quer falar mais alguma coisa, se tem mais algum slide, mas vejo que vocês surpreenderam aí a gente aí com... Vocês estavam falando que queriam se reunir, tá? De parabéns aí a equipe de hoje aí, o pessoal que está apresentando aí com slide, bacana, sincronizado. Os méritos são de Dani. Valeu, Dani. Então, parabéns nós, aí. Né? Ó, e depois você compartilha. Depois você compartilha para a gente subir no Drive para todo mundo ter acesso ao slide, tá? Tá. Depois você bota lá no grupo que eu boto lá no slide lá, para todo mundo ter acesso, que é muito legal, muito didático. Professor Júlio, eu proponho a questão da formação inicial da docência, né? Sala de aula, educação, com relação à questão desse estudante preto, né? Tem uns textos aí bacanas, né? Eu acho que, não sei, claro, nem todos aqui são docentes, mas trabalhar também um pouco dessa formação inicial, né? Quais são os desafios desse docente nos dias de hoje, né? Em todas as instâncias, não somente no ensino superior, mas também na base, na educação básica, né? A Dani como professora de educação infantil, né? Eu como professora de ensino médio, também ensino superior, você também, né? A gente, como é que essa informação, qual é a importância e a responsabilidade das licenciaturas no século XXI para tratar essas relações étnico-raciais? Seria legal você compartilhar o texto para a gente, né, conversando, né? A gente faz uma pasta sobre educação. Isso, sobre educação. E aí, bota lá esses textos lá. Bota um texto, uma pasta só de educação, e quando a gente for discutir, já tem até os textos lá para a gente linkar, usar, né? Alguns para selecionar para poder discutir, porque eu acho interessante essa formação da docência, né? Voltada para as relações étnico-raciais. Legal, legal. Gente, então é isso. Vamos ficar. Quero agradecer aí todo mundo, principalmente o pessoal que apresentou hoje, né, que mediou, o Marcos, a Daniela, a Ivonete, a Eliette também, né? Tá junto também, né, Eliette? Né, o pessoal que está aí, bacana, muito legal mesmo. Olha, foi muito sensacional. Deixa eu só, então, que eu ia falar no final, acabei falando no meio, né? Que era a ideia desse semestre, era justamente a gente iniciar. Bom, deixa eu comentar lá do começo mesmo. A gente começou bem lá atrás, a gente veio trabalhando bem viver, a gente trabalhou a questão indígena, a gente trabalhou o tráfico negreiro, depois a gente trabalhou saúde, depois a gente, que aí foi os Pretos Novos, e depois, nesse semestre, aí a gente veio com a questão da mulher, da mulher escravizada, a infância, né? Que é o tema desse semestre, que foi semestre. Aliás, primeiro semestre nós não tivemos atividade, voltamos só nesse segundo semestre, mas foi muito bom. E aí, nesse segundo semestre, a gente começou a trajetória vindo lá de África e tentando pensar essa criança e a mãe, né? E a gente viu que onde tem uma mãe, tem uma criança, e uma mulher, desculpa, onde tem uma mulher, retratando na escravidão, na iconografia, onde tem uma mulher, tem uma criança, eu quis fazer com que vocês tivessem esse olhar mais específico, mais voltado para a mulher e para a criança nesse semestre, e foi o que aconteceu. A gente começou a observar quanta coisa bacana, né? Que a gente aprendeu sobre o nosso passado, mas ao mesmo tempo também tanta coisa triste, porque a gente percebeu que essas mazelas sociais que a gente se encontra, que a gente percebe, que a gente verifica hoje, são históricas, porque tem se perpetuado, né, na longa duração.
lá do tempo da escravidão, atravessa aí até os dias de hoje, e hoje a gente culminou, eu acho que isso foi sensacional, porque a gente culminou com a educação, né? E aí vocês mostraram, né, os textos mostram como é que a educação também, ela ao mesmo tempo que ela é a nossa porta de entrada na sociedade, é o modo da gente poder vencer, não existe outro modo para a gente poder superar essas nossas adversidades, nossas mazelas, a educação, mas essa porta foi negada e continua sendo negada, né? Continua sendo negada a porta da educação. E aí tem a 10.639, que é a Eliette falando sobre as leis que vão fazer com que a gente seja visto na universidade, com que seja falado, nossa história seja dita, as cotas também, né, que que na verdade são medidas reparativas, né, para sanar, claro que não vai sanar, mas enfim, essa falta histórica, né, cuja qual se abateu sobre o nosso povo e se perpetua hoje nas grandes comunidades, nas favelas, com as faltas de oportunidade, com o massacre desse povo negro, que ainda hoje, como a gente viu, ainda sofre e ainda é massacrado, ainda é preso. No Jornal Nacional de ontem, nós tivemos o caso, né, de uma mulher que ficou escravizada, vivia em regime de escravidão. Isso não é difícil, voltando à questão, isso não me espanta. Por quê? Quando eu pesquisei Santo Antônio de Pádua, nos livros paroquiais, a gente encontrou alforria depois de 1888. Ora, se tem gente sendo alforriado depois de 1888, é porque tem escravo. Então, é ingênuo quem achar que todo mundo foi liberto na abolição. Não foi. Isso não chegou nos grandes rincões, não chegou no sertão, não chegou nas grandes fazendas. Tem fazenda lá que até hoje não tem luz, imagina chegar as notícias da liberdade, enfim. As pessoas ficaram lá como escravizadas. Então isso não é difícil a gente pensar dessa perpetuação dessas desigualdades, né? E acho que a ideia é a gente elaborar um trabalho, e aí o que a gente tem que fazer? Aí propôs, eu acho que isso é legal, a gente, no próximo semestre, a gente fazer uma coisa. Não dá para fazer duas coisas, né? Porque cada um tem seu trabalho, cada um tem suas coisas aqui. Ou a gente monta um seminário, organiza um seminário também, no primeiro semestre de 2022, né? A gente faz um seminário. A gente já fez um seminário aqui no Rio de Janeiro. Foi 2017, sei lá, alguma coisa assim. 2017. Foi 2017. Sankofa fez um seminário. A gente pode fazer um seminário. E a gente então organiza, a gente pode fazer o seguinte, no primeiro semestre a gente organiza um seminário, a gente pode discutir, depois a gente tira o tema para discussão, a gente discute isso lá no grupo no ano que vem, e a gente faz um seminário lá para junho, julho, alguma coisa assim. E no segundo... Isso, legal, vamos fazer um negócio legal. Vamos fazer um negócio legal. Se possível, presencial, lógico, né? E a gente tem o IPN, né? A gente pode fazer no IPN, falar com a Mercedes fazendo IPN, centro do Rio de Janeiro, fica fácil para a gente chegar. Aí, no segundo semestre, a gente retoma os estudos, monta de novo o grupo de estudo, acho que vai ser legal. Primeiro semestre, porque a gente vai demandar muito tempo para organizar isso, para fazer um seminário legal, então é bacana a gente, no primeiro semestre, certificação, com horas, tudo direitinho. Aí isso aí leva tempo, trabalho. Aí, no primeiro semestre, divulgação. Aí no primeiro semestre a gente vai focar nossos esforços para fazer o seminário e no segundo semestre a gente retoma um grupo de estudos, né? Beleza, gente? Perfeito. Gostei. Tá aí, muito legal mesmo. Vamos fazer a nossa selfie. Vamos fazer a nossa selfie aí, ó. Abre a câmera aí para a gente fazer. Quem vai adorar? Quem vai adorar? Mercedes. Mercedes vai gostar. Verdade. Não estou conseguindo abrir a câmera aqui. Peraí, minha câmera não está aberta. Peraí, gente, meu PC travou. Vamos lá. Deixa eu botar aqui para... 1, 2, 3, tá? E a gente faz aquela selfie. Peraí. 1, 2, 3. Beleza, gente, beleza. Já está feita a selfie, vou botar lá no coisa. Semana que vem ou amanhã
eu vou botar o vídeo do último encontro, tá? E depois eu boto esse vídeo. Tá lá no YouTube para todo mundo assistir, para quem quiser assistir. Professor Valeu, gente. Júlio, Obrigadão. deixa eu só fazer uma pergunta. Sim. Não tinha se pensado em fazer, de repente, publicações, alguma coisa? Ah, isso sim. Pois é, mas isso é... tá para o legal. ano que vem, então, né? Que a gente vai a gente pode fazer isso. Por quê? O que acontece? Alguém tem publicação? Alguém conseguiu uma revista para publicar? Porque a ideia é sempre a gente produzir alguma coisa, né? No final. Uhum. Eu tenho uma revista. Quer dizer, eu sou líder de uma revista, eu sou editor de uma revista. Só que a revista Sankofa, ela não tem certificação de pós-graduação, né? Então, o que ela? Ela é uma revista, um periódico, né, acadêmico, tem todas as regras para se publicar, mas ela não pontua. Se você tem um artigo muito bom, você vai ter que procurar uma revista A1, A2, B1, B2. Ela não tem essa certificação da CAPES, mas é uma revista. A gente pode tentar publicar por ela no semestre que vem. A gente pega o seminário, a não ser que vocês já tenham até trabalhos, a gente pode pensar num tema que possa também, da revista, que possa abranger a discussão desse período, e a discussão que vem a gente faz um dossiê, alguma coisa assim, que aí o pessoal pode publicar lá na revista. E transformar, acho legal. Transformar em anais também. Sim, justamente, aí fica até mais fácil. Só tenho que avisar, porque a revista ela não tem por exemplo, você tem um artigo muito bom, você deve guardar para uma... Desculpa, é só para lembrar que a Lei 10.639 faz 20 anos, ano que vem. Opa! Aí, legal. Então a gente podia aproveitar essa deixa aí. Então, 20 anos da lei. Bem lembrado. A gente já pode até então tirar esse tema. O que vocês acham? É verdade. Bem interessante. Porque aí é bem abrangente. Aí eu monto assim... Poliana falou que já eu produzi material didático, um curso. Apagou, Poliana. Um curso que fiz no período sobre a questão de inserção dos negros no período republicano da abolição. Então, parabéns para a Poliana. Aí ela publicou, olha. Ela colocou o nome do núcleo. Isso é interessante. É isso aí mesmo, Poliana. A questão da inserção do negro no período republicano após a abolição. Bacana. E colocou o nome do grupo de pesquisa. Isso é interessante, Poliana. O que ela falou, tu falou, é isso. Quando a gente publica, sempre que quando a gente vai entrar numa mesa, alguma coisa, as pessoas perguntam, né? Você tem que dizer qual a instituição que você é. Então, aí você aproveita nesse local da instituição e você vai colocar. Por exemplo, sou professor da educação básica e tal, do município, do estado e do núcleo, faço parte do núcleo de pesquisa Sankofa. Eu estou fazendo a pós-graduação do Instituto de Pesquisa Memória Pretos Novos e sou pesquisador do núcleo Sankofa UF. Eu sou mestrando da pós-graduação e aí quando você faz isso, você está também pontuando pelo núcleo, entendeu? Você não precisa se apresentar pelo núcleo, a não ser que você não tenha instituição nenhuma. Acho que não é o caso, todo mundo aqui está ligado a uma instituição. Mas aí, no caso, a pessoa está sem instituição nenhuma, se apresenta pelo núcleo, você faz parte do núcleo. Então, parabéns, Poliana. Então, essa é a ideia mesmo, da pessoa poder publicar. Então, parabéns, Poliana, já publicou, já está até livre aí do trabalho dela, aí já está tranquila. Poliana, depois compartilha no grupo. Acho que ela fez material didático, né? Olha, depois você compartilha, então, no núcleo, no grupo lá, para a gente ter acesso e a gente vai botar lá numa pastinha, a gente pode criar uma pastinha também para publicação nossa. Que isso é legal também, né? Porque aí todo mundo vê o que todo mundo está publicando, o que as pessoas estão fazendo. Isso é legal também que a gente vê também, uma pasta também, tudo isso a gente tem que fazer, né? Uma pasta com os currículos, para a gente, por exemplo, saber quem está falando do quê, para a gente chamar para participar junto, né? Tem gente que fala, a Ivonete discute educação, mas estou vendo também que a Daniele também, a Eliette também, então as três juntas já podem pensar em publicações juntas sobre educação, entendeu? Aí abriu agora para a revista tal sobre educação básica e tal, aí vocês se juntam e tentam publicar ali, já está praticamente já alinhavado, porque vocês já fazem essa discussão no núcleo, né? no grupo. Aí uma fica encarregada desse trabalho, quando surgir a outra oportunidade, já é a vez da Daniele traz a Ivonete e a Eliette, publica.
Aí, quando no final do ano surge a Eliette quer submeter um artigo para outra revista. Aí ela traz a Daniele, a Ivonete e publica nessa revista. Então, assim, é assim que o núcleo trabalha, entendeu? O trabalho em conjunto. Quanto mais gente, porque aí o que acontece? A Daniele pontua no currículo, a Ivonete pontuou e a Eliette pontuou. Eu, quando for publicar, eu trago mais um, ou dois, ou três, ou o núcleo inteiro, no caso, mas aí tem que citar todo mundo, ou quem está discutindo aquele tema, eu trago comigo, pontua o núcleo e pontua individualmente para cada latte, ok? E é assim que o núcleo funciona, ele sobrevive assim. Isso é importante para o núcleo no CAPES, que ele vai vendo que ele está sendo citado, as pessoas estão trabalhando. E é para você, porque você está publicando, né? A publicação é sua, não é do núcleo. É imprescindível. E o Santofinha, será que sai? Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, mas nada impede de a gente discutindo, né? A gente vai pensando. É verdade, né? Quem sabe, quando a gente voltar para esse seminário, a gente pode ver como é que a gente pode fazer. Então, gente, tem gente com a mão levantada, que é a Lourdes. Fala, Lourdes. Então, professor, que você está querendo falar desde o início. Sim, eu vi que... Eu faço parte do grupo Negro Arco, que são negros da arqueologia, que é do grupo do SAB, que é a Associação Brasileira de Arqueologia. Entendeu? E a gente está fazendo análise para fazer uma publicação, né, na revista do SAB. E esse Negro Arco engloba todos os estudantes, arqueólogos negros do Brasil. E, por incrível que pareça, eu e outro rapaz que é arqueólogo, né, chamado Júlio César também, nós fomos escolhidos para participar. O único grupo do Rio de Janeiro fomos nós dois, eu e ele, para falar sobre a arqueologia brasileira, tocando no núcleo da arqueologia do Cais do Valongo. E a gente vai analisar só qual livro nós vamos analisar, justamente o seu. Entendeu? E vai ser publicada, essa análise vai ser publicada, acho que no meado do ano que vem, nesse grupo do SAB. Lúcio, parabéns, legal, parabéns mesmo, Parabéns. E pode, Lourdes, mencionar o Sankofa, que você faz parte do grupo de pesquisa, né? Sim. Então quando eu vi que eu fui selecionada, e o colega charado, o professor Júlio César, também foram selecionados, eu falei do grupo. Eu falei assim, por coincidência, eu também faço. Eu entrei um pouquinho atrasada até por causa disso. Eu estava numa reunião anterior também desse grupo. E calhava ser na quinta-feira. Aí eu estava na reunião para discutir esse assunto, e quando eu soube que eu fui selecionada para fazer parte, eu falei, não, eu faço parte do grupo Sankofa e eu vou levar essa publicação para o grupo também. Legal, bacana. Pô, muito bom. Parabéns aí, fico feliz com a tua vitória, com a conquista. E a gente vai ficar no aguardo aí para ler. Bacana mesmo. Legal. Bom, gente, então é isso. A gente a reunião hoje foi tão produtiva, dá nem vontade de acabar, né? Mas tem que acabar. Dá nem vontade de acabar. Né? Hoje eu estava meio desanimado. Eu confesso que eu estava assim pensando, meu Deus, mas ninguém. Natal, o pessoal não falou nada no grupo, não vejo movimentação nenhuma. Eu fui lá e cutuquei. Deve ser coisa rápida, mas que nada. Rendeu pra caramba, rendeu muito. Troquei figurinha essa semana com a Dani, discuti alguma coisa, fui lá nos meus aportes que eu tenho aqui de educação, né, ligada à educação, e me lembrei desse livro, eu quero depois compartilhar também, que tem artigos excelentes, né? Enfim, muito bom mesmo. Foi ótimo, gostei. Vamos trocar figurinha também, Ive. Sim, Eliette, trocar essa deixa que o Júlio disse, né, da gente estar pensando numa temática, fazer a publicação, a gente tem que partir para isso. E eu também, eu estou fechando, isso são as minhas loucuras, né? Eu fecho esse ano a minha licenciatura no curso de pedagogia. Eu vim para Minas e falei assim, gente, eu tenho que estudar, tenho que fazer. Aí apareceu no Instituto Federal,
Eu estou fechando. E eu fiz um projeto sobre os clássicos de literatura, dentro de uma visão interdisciplinar. Eu peguei Machado de Assis, né? Obras, né? Até póstumas de Brás Cubas, e peguei Jorge Amado, né? Capitães de Areia e Tieta do Agreste. E aí eu criei um material didático, né? Um jogo didático com relação aos clássicos, né? Do como pensa, né? O preto, o mulato, né? Nos 800 e no século XX, no caso, que é o Jorge Amado, no ensino médio. Deu um caldo bom, ficou bem legal. Legal, compartilhei para a gente aí. Também. Vou compartilhar, sim. Tá bom, gente. Então, Inter, aí lá na semana... Feliz Natal para todo mundo. Feliz Natal, gente. Feliz Natal. Muita saúde, muita paz, muita prosperidade para todo mundo. Um ano abençoado. Feliz Natal para todos. Se Deus quiser. Se Deus quiser, vai ser melhor. Vai sair o nosso seminário. Vamos começar com o pé direito. Isso aí. Coisa ruim já foi exorcizado. Vai de reto. Vai de reto, vai para o espaço. Nem para o espaço, não. Para o espaço será inexistente. Valeu, gente. Vou encerrar. Um abraço. Tchau. Tchauzinho.